a nossa atividade de hoje. Eu gosto de utilizar essas linhas do saber para a gente, junto com elas, né, a gente ter algumas abstrações e a gente conseguir, de repente, traçar alguns links, traçar algumas possibilidades. Eu adoro fazer isso, eu não gosto de nada muito fechadinho, muito parado, muito cristalizado. Eu acho que tudo na nossa vida, né, em relação a essas forças, essas energias, deve ter o quê? Uma movimentação. Então você coloca a sua consciência em cima desses caminhos do saber, como eu gosto de chamá-los, né? Você coloca ali, você vê todas as possibilidades de entendimento e também de conexões para você conseguir trabalhar essas forças. Então, onde a gente utiliza o tarô e a numerologia, né? Que são nomes onde você pode trabalhar com essas consciências de uma forma conjunta. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, o tarô, ele trabalha uma realidade de 22 arcanos ou portas que são ligadas aos mistérios maiores. 22 portas ou mistérios maiores. Que os mistérios menores do tarô, que a gente fala de tarô, a gente entra nas cartas automaticamente, não é? Você fala tarô, você já pensa em cartomancia, né? Essa é uma palavra que combina bastante com tarô. Cartomancia, mas tem muita consciência em cima do que representa uma carta do tarô, que na verdade o correto é falar arcano do tarô. Arca, uma coisa guardada, uma coisa velada aos profanos que não, de repente, conseguem entrar na consciência ali ligada a essa energia do arquétipo que está ligado ao arcano. Os mistérios maiores são 22, os mistérios menores são 56, que é o jogo de cartas, que eu falo cartas, mas também arcanos, que são os mistérios menores. Que são esses naipes que vocês jogam no buraco, que vocês jogam na canastra, você está jogando os mistérios menores. Que esse jogo, ele descende da realidade dos arcanos reais e diretos. E esses mistérios menores, eles representam você agindo no seu dia a dia. Você usando a sua mente, a sua emoção, sua energia, suas realizações práticas, você está fazendo os mistérios menores. Mas não existe um princípio superior ligado a esses mistérios menores? Por que eu penso? Por que eu me emociono? Por que eu tenho anseios e desejos dentro de mim? Por quê? Porque dentro de você estão os 22 arcanos maiores. E esses 22 arcanos maiores, ou mistérios maiores, ligados a todo esse processo que te locomovem a você viver a realidade dos mistérios menores. Então, quando você entende esse jogo de cartas, é fantástico, né? É maravilhoso. Quer ver um desenho iniciático ligado ao tarô? Alice no País das Maravilhas. Quem já assistiu isso aí ou já ouviu falar? Nunca? Meu Deus do céu, estou perdido aqui. Né? Você pegar Alice no País das Maravilhas, se você vê, é um filme extremamente iniciático do Disney. A Alice, ela é conduzida por um totem, que é o animal, que é o coelho, leva ela para um portal, que esse portal é interior na Terra, né, que aí estão ligados aos mistérios das arcas, ou de Agartha, onde você tem a árvore, né, a oca, que ela cai, aí quando ela cai lá dentro, ela é uma espécie de um avatar, que ela deve o quê? Ela deve despertar toda a consciência que está nela para ela transformar tudo que estava ali. E ali tem o jogo dos arcanos menores, que são cartas, são naipes, não são cartas e naipes que estão ali? Você vê que tem da rainha sombria e da rainha de luz. Então esses arcanos, eles ficam ali numa disputa. Então você dava os arcanos menores para se tornar os arcanos maiores no futuro. E o que era luz, que estava virando sombra naquele mistério do filme, se tornar luz novamente. Aquele joguinho de bem e mal que está em tudo, né? Que a gente tem aquela coisa de trabalhar esse arquétipo ainda como polaridade dentro de nós há muito tempo ainda, mas é isso que faz a evolução, né? Então, voltando para os mistérios dos 22 maiores, que aqui tem uma coisa muito interessante. O ser humano, ele é regido pela realidade do 7. Nós somos regidos pelo 7. Todo setenário faz a nossa evolução hoje. Daí que vem 7 mestres, 7 isso, 7 aquilo. E os arcanos maiores estão expressos nisso. Por quê? Quando você fala desse setenário, vamos utilizar essa palavra. Se você for lá na Inglaterra, lá, os druidas, os celtas, eles chamam de Avalon. Se você for para o Oriente, eles chamam de Agartha. São tudo nomes, nomenclaturas, né? Então essas realidades, que na verdade aqui você pode também chamar, quer ver, os nórdicos chamam de Valhalla, que aí tem todos os mistérios de Odin,
das deusas e etc., dos deuses nórdicos, Valhalla. Os espanhóis chamam do quê? De Eldorado. Já ouviram falar todos desses mitos, dessas coisas? Que são simplesmente nomes e nomenclaturas para a realidade que você acessa o quê? Esses 22 portais, ou essas 22 realidades que estão manifestadas no setenário. Por isso que mesmo de uma forma inconsciente, lembra a história do inconsciente, eu falei com a Nancy aqui, o inconscientinho, uma coisa interna, que é uma consciência que está dentro de você, que tem que ser o quê? Exteriorizada. E os arcanos maiores regem isso. Regem o quê? Nos seus 7 estados de consciência, que estão presentes em você, porque o ser humano tem 4 estados de consciência manifestados e 3 em potencialidade. 3, que estão ligados a todo o setenário evolutivo. Que aqui são os 4 elementos que a gente conhece e aqui 3 potencialidades ou elementos e consciências futuras, né? Então, quando a gente pega esse setenário recebe o quê? A projeção de Deus. E a projeção de Deus é sempre trino. Quer ver um exemplo para você entender a trindade? Aqui você tem o elemento terra, que é o mais denso, aqui a água, aqui o fogo e aqui o ar. Aqui você tem o que nós chamamos de éter, que é trino. A água, a terra, antes de existir, existe uma força causal, que faz ela ter um propósito e uma existência. Quer ver você compreender isso? As pessoas chamam isso de elementais. Aí chamam de fadas, gnomos, nomes populares. Fadas, gnomos, salamandras, silfos. São as inteligências anteriores à formação do elemento. Então é assim, antes de você ter uma partícula de água aqui no universo, uma inteligência do reino elemental da água vibrou através de um anjo que a comanda para ela existir. Então é uma força causal ligada ao elemento. Então tudo que existe de produção na Terra tem inteligência disso. Então tem uma força causal aqui. Agora veja que inteligente. Se tem uma energia ou uma consciência causal ligada à força do elemento Terra, vai existir uma lei que vai reger isso. Se entrou no jogo da manifestação, está com a lei ali no processo. São raríssimos os casos que essa lei divina não atua e deixa o livre-arbítrio solto em determinadas situações. E essa causa e essa lei vai gerar o quê? Um efeito, a forma como essa partícula de terra, de água ou de fogo, vamos chamar de partícula, ou ar, está ali presente. Então aqui é trino, aqui é trino. Então, se tem trino na Terra, é trino aonde também? Na água. É trino aonde também? No fogo. É trino no ar e é trino nessas 3 possibilidades aqui superiores. Se você somar tudo isso, você tem o número 21. 7 vezes 3, 21. Então, aí que você começa a entender o que são os arcanos maiores. Os arcanos maiores faz você entrar em tudo isso aqui. Na terra. Quer ver? Você tem terra dentro de você? Alguém comeu alguma colher de terra hoje? Hã? Comeu? Quem comeu? Comeu? Não? Comeu, Nancy? Não? A Nancy gosta de brincar muito. Ela sabe que eu brinco com ela na palestra, né? Ela gosta. Então a gente precisa entender o seguinte: a terra é o sistema ósseo em você. Você não tem minerais no corpo? Você não tem água no seu corpo? Óbvio que tem. Você não tem fogo dentro do seu corpo? Você não é quente. Você não tem ar? Você não está respirando? E você tem esse éter trino. Que você tem, quer ver uma coisa interessante? Você viu que eu falei dos elementais aqui. Não falei dos elementais aqui? Que são forças da natureza, forças da terra, da água, do fogo e do ar. Que é onde entra o que? A alquimia, os processos da alta magia, que atuam com isso. Mas você tem também 3 classes ou 3 vibrações, vamos colocar como elementais ou energias criadoras que estão dentro de você, que fazem essas aqui existirem. É a sua trindade ou a sua centelha espiritual. É aí que formam, quer ver? Isso é uma coisa que eu li nos livros sagrados, mas é passado aqui para vocês, isso é uma coisa que já está aberto ali. Nas dimensões, vamos chamar, entre aspas, espirituais, os arcanos regem estados de consciência. Essa trindade aqui, que está em todas essas potencialidades, estão como forças nessas dimensões diferenciadas. Então você tem o arcano 1, 2 e 3, regendo como se fosse essa primeira consciência, esse primeiro passo. Depois você tem os arcanos 4, 5 e 6, regendo essas energias. Depois você tem, olha, só você fazer as trindades. Quem que vai vir depois? 7, 8 e 9.
Depois aqui você pode falar, ó, 1, 2 e 3 a Terra, eu estou passando para triângulos agora para ficar melhor a compreensão. São como se fossem cidades ou consciências, aqui Avalon, ficou bonito, vocês nem falam nada, né? Avalon. Vocês escreveram Avalon? Né? Esse é meu avô austríaco falecido conversando comigo. Newton, que será Avalon? Né? Parece... Ele falou para mim, Newton, senta aqui no sofá e toma uma café com o seu opa. Opa é avô em alemão. Quem conhece essa língua aí? Um pouquinho de alemão, ninguém, né? Língua difícil. Eu vi meu pai e meus avós falando isso comigo. Nossa, eu olhava para mim, que coisa terrível, né? Mas eu aprendi primeiro ela do que o português. É por isso que eu falo mal o português até hoje. O alemão de família me viro na boa, dou uns bicos e tanto, por isso meu nome é Schutz. Né? Então, seguindo 7, 8, 9 na terceira, que é aqui a consciência da água, aqui é a consciência do fogo, agora a consciência do ar, que é o 10, o 11 e o 12, onde você chega o ar. Aqui é o mundo manifestado, agora você entende o segredo do 12, por que 12 apóstolos, por que 12 signos, por que tudo 12? Porque você tem até o mundo manifestado. Agora são o quê? Os mundos ou realidades impotenciais. Isso são dimensões que estão nesses lugares, no Avalon, que eu escrevi, e a carta também, né? Aí dá. Então você tem mais 3 realidades potenciais. Ó. Então, ó, o 13, o 14 e o 15 é o futuro. É um 5º estado de consciência. O 16, o 17 e o 18, mais futuro ainda. E por fim, para fechar, o 19, o 20 e o 21, mais futuro ainda. E hoje, quando você pega a 22ª consciência, a 22ª consciência que fecha todo o processo, hoje ela está manifestada aqui, na ponte entre o 4 e o 5. Porque nós estamos saindo do 4 para ir para o 5, estão entendendo? Ou seja, quer ver? Você entender melhor? Aqui é o mineral... Aqui é o vegetal, olha os números e os arcanos. Daqui a pouco a gente vai desenhar eles melhor. Então, quando você está trabalhando esses números, você está trabalhando essas consciências. Estão compreendendo? Vocês estão percebendo que eu estou escrevendo tudo, né? Estou escrevendo tudo junto com vocês. Aqui você tem o quê? O animal, trabalhando a consciência, e aqui é o humano, ou o hominal. Quem que vai ser aqui? O anjo. Já tem anjo na Terra? Tem. Nossa, tem meu mestre. Mestre o quê? Esse anjo está dentro de ti. Esse anjo está dentro de ti, mas ele não se manifestou ainda. Você sentou na asa de algum aí. Atropelou um ali, voou pena para todo mundo lá. Né? Aconteceu isso? Não está manifestado. Então, por isso que o arcano 13 do tarô é a morte. Mas é a morte para a vida. Aí depois a gente vai trabalhar ele. Vou colocar um por um ali a realidade trina de cada um. Aqui é o semideus, ó. Aqui é o semideus, é quase Deus. E aqui é Deus. E o 22 é o retorno para casa, vamos dizer assim, o retorno para casa, no sentido de despertar consciência. E o 22º hoje ele está aqui. No futuro, quando você tiver anjo na face da Terra, para onde que ele vai? Ele vai para cá. Porque o anjo vai ter que formar o semideus em si. Estão entendendo o 22º? Quando ele chegar, quando tiver semideus na face da Terra, onde ele vai estar? Aqui. Porque vai ser o semideus se tornando Deus. Quando ele se tornar Deus, ele se funde tudo e volta para a fonte. Vocês estão entendendo? É isso que um mestre Buda faz quando ele estava meditando e entrava em Samadhi. Ele despertava e aí ele se conectava e se harmonizava com o mundo. Ele não deixava pequenas coisas desequilibrar ele. Aí quando você pega essa realidade dos arcanos, nossa, você começa a entender todo esse jogo evolucional. Agora fica mais fácil de entender aqui essa primeira parte da nossa atividade. Ó. Os 21 fragmentos que todos nós temos que desenvolver, fragmentos no sentido de fragmentos de uma consciência integral ou única, que vai se unificar ao 22º, entendeu? Porque é 21 mais o 22º, porque o 22º é móvel. Porque desde o primeiro momento da criação, você já tinha toda a potencialidade do 7. Estão entendendo? Desde o primeiro momento, primeiro dia que tinha um mineralzinho, Deus já estava no mineral. Então o 22º arcano estava aqui. Então era uma consciência trina com 6 em potencialidade. Entenderam como que era o primeiro momento? No segundo momento era o quê? 2 consciências plenas com 5 em potencialidade. No terceiro momento eram 3 plenas com 4 em potencialidade. Estão entendendo?
Hoje nós temos 4 plenas com 3 de potencial. No futuro, quantas serão plenas? Começa com 5. 5. E quantas de potencialidade? Começa com 2. 2. Estão entendendo? Até que se unifica tudo. Hoje, quando um ser se ilumina, é porque ele o que é? Ele agregou todos os estados de consciência dentro de si. Todos. Então, o que ele promoveu? Uma síntese, uma iluminação. Ele agregou todas essas forças dentro de si. Então, aí que você começa a entender o que são, na verdade, esses 22 fragmentos. Na verdade, sabe o que são todos esses fragmentos aqui? Na verdade, eles integram hoje o episódio ligado aos anjos que caíram na matéria, que deram todo o conhecimento para nós. Quando eles caíram, eles praticamente falaram assim para nós, com a consciência deles caída: olha, agora é com vocês, vamos começar a botar para quebrar, que está tudo aí, está tudo pronto. Vocês vão pegar, o que vocês vão fazer depende do livre-arbítrio de cada um. É aí que entra a linguagem dos arcanos, agora que a gente vai trabalhar os 22 fragmentos. Pode se tornar um pouco maçante, mas é fundamental você ter esses 22 conhecimentos dentro de você de uma forma sintética. Eu não vou ficar viajando no arcano, porque o arcano, o mago com a sua bagueta para cima, não sei o que, isso não é curso de tarô. Aqui eu estou tentando colocar a técnica no seu sentido prático, para que você interligue uma coisa com a outra. Mas nunca esquecendo, escrever estados de consciência aqui, para ficar até mais simples aqui, ó. Para ficar até mais simples, vamos colocar como estados de consciência aqui, ó. O arcano 1, 2 e 3 trabalha a sua consciência física. O arcano 4, 5, 6 trabalha a sua consciência vital, sua saúde. 7, 8 e 9, a sua consciência astral, emocional. O arcano 10, 11 e 12, sua consciência mental, mas o mental humano. O 13, 14 e 15 é a sua mente angélica. A sua mente angélica. Né? Hoje, quem é a pessoa mais famosa que tem a mente angélica no mundo? Quem é? O Luciano Huck. É o único que tem a mente focada na angélica. Brincadeira. Para relaxar a cuca de vocês um pouquinho, né? Pelo menos um pouco, né? Senão vocês ficam aqui, então vamos rir um pouco. Sabia que isso é uma técnica para eu brincar com vocês? Eu desenvolvi sozinho. Porque se eu fico aqui só no mental, vocês começam a ficar assim. Aí se eu falo, opa, existe emocional aí, vamos lá. Olá, voltei, vamos lá, então vamos lá. Quando eu perceber tá ruim, eu faço uma piadinha. Aí eu percebo que vocês estão cansados, que eu faço a piada, vocês continuam. Aí eu falo, agora ferrou. Aí eu faço umas brincadeiras assim. Aí vai no susto, aí vocês acordam e eu começo de novo. Então existem algumas técnicas que eu acho que vocês não percebem. Não põe isso no YouTube não, pô. E aí, né? Já foi. Não corta nada. Quero ver se ele não vai cortar isso. O Paulo é o maior picareta. Cuidado com isso, hein? Cuidado com o Paulo, que ele é picareta, hein? Talvez ele corta isso. O sorriso de plástico, um homem duro, firme na queda. Mas fica vermelho quando eu vejo com o emocional dele. Olha lá, ele tá vermelho. Olha lá. Tá seguindo, olha lá. Aqui, ó. A sua mente semideífica, o que representa? A sua mente intuicional. São regidas por esses 3 arcanos aqui. Intuicional. Esses 3 arcanos, eles trabalham isso em você. Então, olha o que dá para você trabalhar se você quiser. Eu vou te dar hoje a possibilidade de você trabalhar os números como consciência ou como uma aplicação prática direta com a mancia mais terrena dos arcanos. Estão entendendo? Você pode pegar os arcanos maiores como um trabalho de consciência ou desenvolvimento dela, ou se não, como uma mancia pura e simples terrena. Entenderam? Vai do gosto de cada um. Tá certo? Então aqui eu já estou dando o caminho. Né? Através das trindades. E quando você trabalha o 19, o 20 e 21, é a sua mente, vou colocar esse nome, crística. Né? Sua mente crística, ou Cristo em você. São esses 3 arcanos que trabalham essas potencialidades, o 19, o 20 e o 21. O 22º arcano, ou o número 22, com a presença dele, você trabalha o quê, né?
Deus está integral em você. Deus está integral em você, ou seja, você assimilou tudo. É fácil entender agora o 22º como uma síntese, só para vocês lembrarem. Ele caminha por toda essa realidade desde o primeiro momento que esses 3 arcanos formaram uma coisa. Vocês lembraram? Lembra disso? Que ele vai caminhando e ele vai evoluindo? Vocês lembram disso? Entenderam isso? Então quando você fala, quer ver você entender melhor agora o 22º arcano? É a subida de Kundalini. Porque isso aqui você pode colocar como analogia dos seus chakras ou centros de força também. Aqui o raiz, que é o mais denso, o esplênico, o umbilical, o cardíaco, que é até onde nós chegamos, o laríngeo. Esses chakras são regidos por esses arcanos. O frontal e, por fim, 19, 20 e 21, quem? O coronal. E o 22º, o que é? Iluminei. Então é a subida do quê? De Kundalini, ou a serpente da cura. Por isso que você tem uma serpente ali no bastão, como símbolo de cura da medicina, não é? Pergunta para o médico se ele sabe isso. Vai lá. Ele vai dar a visão dele, mas a visão da universidade, não a visão oculta. Então seria o que aqui, esse 22º arcano, para sair daqui? Ele representa como se você tivesse o caduceu de Mercúrio ao contrário. Quando você chega aqui, você pega o 22º arcano, você está iluminado. É como se você estivesse deitado, faz de onde você está dormindo, com a cabeça para cá. Entenderam? Com a cabeça para cá. Né? Que é o que te dá a conexão direta com a Terra quando você está caminhando, né? Aqui? Não são os pés aqui? Sim ou não? Vocês estão vendo que legal as analogias? Para fechar aqui, só para vocês verem que interessante. Os 7 planetas, é aí que a astrologia se baseia no movimento dos planetas. Quando você olha no firmamento os planetas, o que ocorre? Você tem os 7 planetas passando sempre no mesmo local, que na astronomia é chamado de eclíptica. Então representa os 7 estados de consciência do próprio Deus, se desenvolvendo no universo, ele passando aqui até que vai terminar a última ronda, o 7º dia da criação, e ele mesmo se ilumina com a nossa presença. O que era um mineralzinho ou um grão de areia aqui se torna o quê? Um Deus no final dos dias da criação. Esse é o nosso processo, ligado a tudo isso. Pegaram aqui, então é só você trabalhar os arcanos como consciência. Quer ver um exemplo? De repente você vai fazer a sua soma, que daqui a pouco eu explico, veio um número 12 aí para você. Então você tem que trabalhar o que? Se você quiser trabalhar como consciência, é o momento da sua mente, do seu raciocínio. Ela é o guia para a sua consciência, para você obter êxito naquilo que você está envolvido. De repente você fez uma outra soma, caiu aqui. Qual é o estado de consciência aqui? Estado de consciência vegetal. Então eu vou ficar assim, não, o estado de consciência é o vital. Isso aqui é o reino que o representa. Então você tem que estar atento ao quê? Com 4, 5, 6, a sua saúde, a sua energia, a sua força para você conseguir o intento que você quer, né? E por aí vai. Se você veio para cá, é um momento de pura espiritualidade, aqui o desenvolvimento dessas consciências futuras. Do 13 até o 21, né? Você está no momento 22, é um momento de passagem do 4º para o 5º, ou o humano que reside em você para o despertar do anjo. Estão compreendendo o jogo do... Então é só você ficar atento quais são os números que aparecem para você nesse processo. Agora o que a gente vai trabalhar? Isso aqui, na minha visão, seria como se fosse a parte espiritual dos arcanos, ou de seu desenvolvimento como estado de consciência, ou caduceu de Mercúrio em você, ou, se você preferir chamar também, você pode colocar como uma subida de Kundalini, ou um Om Mani Padme Hum, e aí vai embora as analogias que você pode fazer. São tudo analogias. Agora nós vamos trabalhar o quê? O lado mais humano dos 22 arcanos. Não, eu não estou nem aí com consciência, eu quero pão, queijo, vamos cortar, passar maionese e comer. Então vamos trabalhar também esse lado prático desses 22 caminhos ou portais. Agora a gente entra nessa parte aqui, ó, da atividade. Nessa parte. Está indo? Quem quer perguntar alguma coisa? Nem você, Nancy. Então o negócio está feio hoje. Então vamos seguir. Vamos seguir, né? Eu brinco, sabe que eu brinco com você, né? Ah, Nancy sabe. Aí, ela gosta que eu brinco com ela. Então vamos lá.
Vamos seguir. Ela me chama de senhor, que é maior brincadeira do que isso? Brinca comigo o tempo inteiro. Né? Não é? Senhor termina, o senhor está no céu, sei lá onde ele está. Né? Então, seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo aqui agora. Apagando. Espero que vocês tenham copiado. Você não copiou. Né? O Paulão filmou? Filmou isso aqui, Paulo? Não filmou também. O Paulão está de ressaca hoje. Né? Então, por aí vai. Né? Então, seguindo aqui, vamos trabalhar. Agora eu vou escrever os 22, hein? Então, não sei, não adianta você falar, eu não... Pô, aí também você quer que eu faça o quê? Milagre? Então, vamos lá juntos aqui, ó. Nossa, canetinha encardida essa, hein? Talvez não. Deixa eu ver aqui. Ai, melhorou. Puta, juro, até nisso tá exercício pra mim hoje. Meu Deus do céu. Então, vai. Vamos embora, vamos nessa. E como? E como estou trabalhando lá no mano? Então vamos lá, gente. Ó, o número 1 dos arcanos do tarô. A gente tem que entender o que nos arcanos. Olha que interessante. Eles trazem um caminho de luz e 2 caminhos de sombra. Ah, toma que saco. Não, não é saco, não. É fácil de entender. Se a luz fosse bilateral, ela não seria luz. A luz é una. Eu falei isso na atividade anterior. Quer ver se vocês entenderam? Essa parte ligada aos arcanos, eu falei isso na aula. Quando você fala de Buda e Cristo, é no meio, ó, é um caminho só. Quando você fala da realidade do desenvolvimento, são polaridades aqui, ó. Porque você fica nos extremos, você não fica no eixo de equilíbrio. Você fica nos extremos. Então, quando você fala de sombra, você está falando de extremidades. Você está falando de extremos. Você está falando de exagero ou escassez. É tão simples isso. Se a gente aprendesse a usar na nossa vida isso, a gente teria tanto mais fluência em todos os nossos estados de consciência. Pô, é uma coisa tão simples. Quer ver um exemplo? Vamos transformar isso numa simplicidade imensa. Ó, vamos fazer uma limonada? Vamos fazer uma limonada? Vamos, tá calor, vamos fazer uma limonada. Vamos pegar o limão, vamos pegar a água, o gelinho e tal. Vamos colocar açúcar. O açúcar é a medida de luz ou sombra. Você coloca o açuquinha no ponto, ela vai ficar gostosa. Se você não coloca açúcar nenhum, ficou meio... Ficou o quê? Escasso. Ficou uma limonada sombria, ela não é gostosa. Cadê o açúcar? Aí põe meio copo de açúcar. Não vai nem virar assim, tem que pegar, bater. Virou o quê? O que virou isso? Virou uma coisa horrível. Né? Você vai mastigar açúcar, cara. Cara, desculpa, cara, brincadeira. Ele vai até embora agora que eu falei, cara. É brincadeira. É brincadeira. Ele foi buscar pegar uma prancheta. Pô, trabalho, equilíbrio, harmonia em tudo. Né? O ditado que eu sempre falo em toda aula, vou pegar o exemplo do Krishnamurti. Vamos ver quem lembra isso que eu falo em aula o tempo inteiro. O que o Krishnamurti falou do mal? Quem lembra aqui? Mata o mal em ti, o mal externo não te Isso, aqui ó. A luz, ela representa o quê? A consciência que você adquiriu e pronto, não tem extremo para você. Se começou a virar extremo, complicou, não está certo, você está permitindo o contrário em você. Os arcanos é a mesma coisa, quer ver como vocês vão compreender isso? O mago é o nome do arcano 1. Se um dia você pegar o mago, tem essa energia que eu vou falar para vocês. O mago representa força e inteligência, astúcia, mais astúcia, inteligência. Nossa, nem escreveu, estou conseguindo ler direito. Então ele representa inteligência e astúcia. Isso é a energia do mago como luz. Agora, como sombra,